Vamos lá então, vamos preparar a mochila para o casamento do Ricardo e da Juliana. Hoje a gente vai levar 3 flashes, 2 flashes da bateria, uso Godox, 2 flashes da bateria, um flash com pilhas, a X Pro, a XT5 e a XH1 da G. As 4 lentes, um monte de cartões de memória, um monte de baterias. Isso aqui vai ficar em casa. Os pezinhos para os flashes, muito importante. Aqui já tem 2 tripés prontos. E é basicamente isso. É bastante coisa para um casamento, mas é o necessário para a gente fazer o trabalho de hoje. Olha só, deu um problema enquanto eu estava gravando, mas eu vou colocar a câmera aqui fazendo um time-lapse enquanto eu edito algumas fotos e depois a gente já volta para o conteúdo do casamento. Já quero começar com uma coisa que muita gente precisa ouvir. Você não precisa do melhor equipamento para começar a editar seus trabalhos. E principalmente, você não precisa de um MacBook para ser um bom fotógrafo. Desde que a gente abriu o estúdio, cerca de 3 anos atrás, fotografamos mais de 250 clientes. E pelo menos 200 desses trabalhos foram editados no meu MacBook Pro antigo, que já não funciona mais. Eu comprei ele numa oportunidade muito boa, quando estávamos viajando e o preço ficou muito abaixo do esperado. Me serviu bem por muito tempo. Mas quando ele pifou, eu não queria investir e trocar por outro Mac. Decidi ir em uma loja de computadores aqui na minha cidade e comprei, por menos de 1/3 do preço de um Mac novo, um desktop com capacidade muito boa, rápido e com muito espaço de armazenamento. E para o meu uso, muito mais rápido que o MacBook. E agora vamos para o casamento da Juliana e do Ricardo. O casamento da Juliana e do Ricardo vai acontecer na cidade de Paraíso do Sul, que é pertinho de Agudo, dá uns 10, 15 minutos para a gente chegar até lá. A gente vai fazer toda a parte da igreja e depois toda a parte do salão. Hoje não vai ter making off. Vai ser um casamento relativamente curto, mas a expectativa é que tenha muitos convidados e acaba que o casamento se torna um pouco mais pesado pra gente trabalhar quando tem tanta gente assim. E nessa ida pro casamento da Juliana e do Ricardo não tem como a gente não reparar nessas lindas paisagens que temos aqui bem pertinho de casa. São espaços quase inexplorados que a gente pode usar para fazer diversos tipos de trabalhos, seja ensaios em família, 15 anos, ensaio de gestante, tem muito cantinho bonito para a gente fazer foto. Claro que, como nos outros vídeos, eu falei que a gente não tem muitos espaços tão urbanos, né, quanto uma cidade grande pode oferecer, mas acaba que as pessoas aqui gostam disso, gostam desse cenário. Porém, a gente sempre tenta fazer uma coisinha diferente, sempre tenta fazer aquele algo a mais para que os ensaios não fiquem sempre um parecido com o outro. Eu trabalho com foto e para mim o computador é só uma ferramenta. E uma ferramenta serve para resolver um problema. Se tu está iniciando na fotografia, ter um MacBook lindo e super caro não vai fazer diferença nenhuma no teu trabalho. Principalmente para quem acha que um computador desses vai te dar alguma liberdade. Enfim, prontos para o casamento. E agora eu vi uma coisa que eu acho que mais uns dias eu vou conseguir fazer um conteúdo com aquele ali, ó. Cada um tem a sua realidade, mas na minha, eu nunca editei fotos fora de casa. Tem muita gente que fala que esse tipo de computador serve mais para impressionar o cliente que vem aqui no estúdio, mas eu acho que eu não estou trabalhando com esse tipo de cliente. O meu cliente busca repertório, não terno e gravata. Hoje eu edito meus trabalhos com softwares da Adobe, Lightroom e Photoshop. Isso me custa mais ou menos uns 600 a 700 reais por ano. Eu também utilizo um software de curadoria que custa mais uns 500 reais, mas provavelmente vou cancelar no próximo mês quando vence a assinatura. O Lightroom ficou muito mais rápido para escolher fotos nas últimas atualizações, apesar de ter ficado mais caro. Eu sei que tem gente que usa o Capture One, eu testei há uns 5 anos e achei muito bom mesmo. Talvez eu devesse testar novamente, mas isso vai ter que esperar julho ou agosto, que são meses mais tranquilos para mim. No início eu não tinha uma foto muito boa e passava muito tempo editando trabalhos. Na minha cabeça, passar muito tempo editando significava que eu estava fazendo um bom trabalho. Hoje eu percebo que talvez eu devesse ter investido mais em curso de fotografia e gestão de negócios do que em equipamento. Na real eu tive até um pouco de sorte. Meu primeiro equipamento foi uma Canon 6D usada, lá por 2014, 2015, e era uma baita câmera para a época. Ela me ajudou muito. Mas olhando hoje, eu percebo que poderia ter feito praticamente os mesmos trabalhos com uma T5i, se tivesse investido mais em me profissionalizar. Eu até estou pensando em montar um curso de fotografia, mas sem essas bobagens e promessas de ficar rico com foto ou ganhar 5 a 10 mil por mês. Cada fotógrafo vive uma realidade, cada um está em uma etapa e executando um processo. Tenho amigos que estão começando agora e não entendem quase nada ainda.
eu vejo eles repetindo os mesmos erros que cometi uma década atrás. E também tenho amigos que já estão aposentados, curtem muito fotografia e querem transformar isso em negócio. Só que às vezes eles ficam travados pensando sempre nas mesmas coisas. A velha história de que a geração mais nova tem mais facilidade. Mas muitas vezes eles não percebem que a rede de contato deles é muito melhor do que a galera mais nova. Outra coisa que pesa muito nessa profissão é o ego. É coisa de artista. A gente acha que só nós conseguimos fazer o que fazemos e que por isso a sociedade tem que nos aceitar e bater palminha. Mas a realidade é que não importa o quão bom seja o teu trabalho. Se tu não sabe gerenciar, vender e se relacionar, a única entrega que tu vai fazer é um stories que dura 24 horas e é visto por 10% dos teus seguidores. Eu, por exemplo, acho que talvez me daria muito bem sendo videomaker, até mais do que fotógrafo. Mas não é fácil largar uma coisa para começar outra. E também não é tão simples fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa ideia de fotógrafo híbrido também não é bem assim. As câmeras até vendem essa ideia, mas no fundo eu acho melhor focar em uma coisa só. E ter parceiros do vídeo para indicar e trabalhar junto. Quando aparecem oportunidades, aí sim eu faço alguns trabalhos de vídeo. Recentemente eu gravei um curso para um amigo e ficou muito bom. Quem sabe eu posso realmente oferecer esse tipo de serviço também. Mas sem a preocupação de fazer tudo ao mesmo tempo. Agora voltando aqui pro estúdio, uma das partes boas de ser autônomo são esses momentos de descanso antes dos eventos, poder ficar um pouco mais em casa, isso sempre é gratificante, e ainda mais morando em um município pequeno, que é tranquilo. Às vezes parece que só a gente está trabalhando, mas na real, poucos quilômetros daqui tem gente trabalhando nos campos de fumo e arroz, preparando as próximas colheitas. Só parece tranquilo, porque na realidade tá todo mundo na lida. O cara tava com cara de cu lá, eu falei, certo que é o marido. O cara Eu aproveitei para gravar bastante do casamento do Ricardo e da Juliana, principalmente nessa parte inicial em que a gente começa a fazer a noiva. Nesse casamento aqui, os noivos já se conhecem há quase 15 anos, já estão juntos há quase 15 anos, então eles decidiram fazer aquele first look antes de começar tudo, né? Antes de começar a cerimônia. A noiva veio de Santa Maria, que dá mais ou menos uns 45 minutos até uma hora, para o salão aqui da festa. A gente fotografou eles antes da gente ir para a cerimônia do casamento. Isso é uma coisa bem legal e a gente sempre tenta fazer, porque acaba que depois que o salão tá todo montado e os convidados já estão ali, não tem como a gente tirar muito tempo para ficar fazendo foto dos noivos sem ninguém ao redor, né? As pessoas querem cumprimentar eles, então não tem como a gente ficar pedindo para eles ficarem sozinhos pra gente fazer fotos. A gente tenta sempre fazer antes. Mas não são todos os noivos que aceitam. Alguns noivos preferem não fazer essas fotos por não achar importante, ou sei lá, talvez não entendam, né, como que vai ficar a foto no final. Nesse caso aqui, também não tinha como a gente fazer depois, porque tinha mais de 200 convidados na festa. Então, realmente não tinha como a gente esperar que depois da cerimônia, durante a festa, a gente ia conseguir espaços vazios, sem pessoas, para fazer fotos só com os noivos. A igreja que a gente está fazendo o casamento, ela é bem clara dentro. Mas fora, como já era noite, obviamente estava muito escuro e tinha uma luz de refletor que acabava fazendo uma luz de recorte, né? Ela ajuda bastante porque ela faz um tipo de luz de recorte e a gente conseguia fazer algumas fotos criativas. Mas não dá para confiar só nessa luz pra gente fazer um trabalho inteiro aqui fora. Uma das coisas que eu acho mais legal de fazer no casamento é fotografar esses momentos espontâneos que estão acontecendo. Por exemplo, aqui com as crianças, os familiares mais novos do casal que ficam interagindo, né? Eles ficam também num momento um pouco tenso porque eles não sabem exatamente o que eles vão fazer. Eles sabem que eles vão entrar, mas eles não têm ideia que vão chegar lá e vai ter tipo 100 pessoas olhando para eles. Então é uma parte bem legal e sempre cria momentos bem bonitos, momentos que os casais gostam bastante. Aqui eu tento aparecer menos possível porque a G tá lá no altar fotografando e se eu aparecer na frente da porta aqui, já vou aparecer na foto, depois é bem complexo ficar tirando no Photoshop. E agora eu acho que é a parte mais complicada do casamento, que é a entrada da noiva, né? Então todo mundo fica meio tenso ali fora, né? Porque todo mundo quer que o momento seja o mais bonito possível, principalmente a noiva, né? A noiva nesse dia estava bem preocupada, porque já tinha até faltado luz, foi só uma queda de luz rápida, durou tipo uns 2-3 minutos. E uma foto que ela já tinha pedido, né, que era essa foto na frente da porta da igreja. É um estilo bem legal, quase um art déco, bem quadrado, assim, quase um estilo meio brutalista na frente dessa igreja, que fica bonito, assim, porque o véu é redondo e tudo mais, e acaba sendo uma composição bem legal. Então são essas pequenas coisas que a gente como fotógrafo tem que notar, né, no dia do casamento para conseguir fazer um trabalho diferenciado.
E logo depois desse momento, então, veio a entrada da noiva. Eu me preparei, como tinham 2 portas ali, uma tinha esse vidro aí com esses detalhes, eu fiquei ali esperando mais um pouquinho antes de me posicionar mais lá pra frente. Eu gostaria de ter feito uma fotografia ali entre as portas, só que era muito difícil. A noiva não estava demorando para entrar e eu não podia também perder tempo em correr muito depois e ficar na frente da fotografia e do vídeo de todo mundo. E aqui eu já tinha dado aquela corridinha lá pra frente para chegar rápido no altar. Nesse dia o pastor, padre, não sei, ele tinha falado pra gente não ficar muito atrás do altar na hora das orações, mas no restante da cerimônia a gente podia circular onde a gente quisesse. Então a gente conseguiu fazer umas fotos bem legais, momentos bem interessantes. E tá aí a noiva, então a noiva entrou. E eu tento me posicionar sempre na diagonal, nunca ficar na frente ou ficar muito próximo dos noivos ali, porque como tem outra equipe trabalhando junto, a gente também não quer atrapalhar o serviço um do outro. Inclusive nós ali, né, entre a nossa equipe, a gente não quer ficar um atrapalhando a fotografia do outro. Foi um momento bem rápido e logo os noivos já se posicionaram no altar para começar a cerimônia. E durante a celebração do casamento, normalmente a gente sempre fica um ali fotografando a noiva e o noivo, né, para ver se acontece algum momento, por exemplo, algum momento que talvez eles chorem, talvez eles se emocionem. Então a gente fica esperando ali, sempre um fica esperando enquanto o outro fica circulando para fotografar outras coisas que estão acontecendo. Por exemplo, as crianças brincando, os próprios pais, né, ou os avós ou outros familiares que estão ali emocionados, né, com o casamento, as madrinhas e os padrinhos também, que podem estar ali num momento também bem legal, né, de emoção por causa do casamento. Eu prefiro sempre trabalhar em 2, porque um fica ali sempre garantindo esse momento na frente e o outro consegue ficar circulando para garantir outros momentos que estão acontecendo. E depois da foto do beijo, então, nesse casamento aqui, o pastor deu uma quebra no protocolo ali. Então, eu não sei se ele esqueceu ou se eles tinham combinado de alguma forma diferente, mas ele pediu para os noivos saírem na frente. Só que todos os padrinhos estavam esperando para acender essas velas, né, os sparkles, na saída do casamento, na saída da igreja. Mas daí, depois que todo mundo saiu, os noivos ficaram escondidinhos num cantinho, fizemos esse momento aqui e depois a gente continuou para a celebração. E uma coisa muito importante de lembrar é que se os noivos querem fazer essas fotos nesse estilo aqui, do noivo deitando a noiva aqui, tem que treinar antes. Não adianta querer esperar para tentar fazer isso no dia, porque não vai dar certo. Assim que acaba a cerimônia, muitos noivos gostam de fazer aquele mini ensaio. A gente também adora fazer isso, é um momento muito legal, rende muitas boas fotos, porque é uma coisa já mais à noite, mais escura, a gente pode usar bastante flash, criar umas coisas bem diferentes. Nesse caso aqui, como é um município pequeno e não tem realmente muitas opções ou parques ou locais decorados que a gente pudesse levar os noivos, a gente combinou com eles para fazer dentro da igreja, porque eles recém tinham pintado a igreja, tinham arrumado, colocado alguns lustres novos e os noivos gostaram do que viram, eles queriam fazer realmente dessa forma. Então a gente combinou com eles de fazer lá dentro, usando os bancos, usando os próprios elementos da igreja, porque é de uma comunidade que eles participam. E nesses momentos também é interessante sempre trabalhar em 2 fotógrafos, porque um pode ficar lá embaixo dirigindo os noivos ou conversando com eles, trocando uma ideia, né? Já passou o nervosismo, mas é sempre bom a gente ter esse contato com o nosso cliente, e o outro fica mais afastado, não precisa ser num segundo andar ou em outro local mais alto, mas só ficar mais afastado para ver esses pequenos momentos, pequenos detalhes da noiva, de repente arrumando a gravata do noivo, passando a mão no rosto dele. São momentos meio que espontâneos que acontecem, e se não forem momentos espontâneos, dá pra gente ir recriando isso, só que são todas o que a gente chama de bagagem fotográfica, né? São memórias que a gente tem, que a gente vai guardando e vai lembrando para replicar nos outros casamentos que a gente vai fazer. Outra coisa importante de trabalhar em 2 fotógrafos é, por exemplo, aqui, em que o Ricardo estava sentado no banco, olhando para a Juliana, ele ficava conversando com ela, ficava contando história, estavam contando um pouquinho da programação de viagem deles, que eles iam viajar logo após o casamento. Então é uma coisa legal, são momentos bem espontâneos e acaba rendendo boas fotos. Claro que é muito fácil também, porque a luz ali estava muito boa, a gente tem disponibilidade de flashes, né, que podiam estar nos ajudando ali a melhorar um pouquinho a luz, e a gente sempre leva junto algumas ideias de fotos, sejam fotos nossas ou fotos que a gente gostaria de replicar, coisas novas, né, que a gente gostaria de fazer no casamento. Mas lembrando que a gente sempre faz uma coisinha a mais, sempre coloca um pouco da nossa ideia, para não ficar só criando foto ou recriando foto de Instagram, porque
E o casamento é uma coisa que vai durar muitos anos, e a gente não quer que daqui a 10 ou 15 anos os noivos olhem para essas fotos e talvez não gostem tanto, ou não se achem eles mesmos nas fotos. E muitas vezes é isso que a rede social acaba criando, né? A gente fica copiando muita coisa de outros casamentos e deixa de criar o que realmente aqueles noivos queriam no dia. E depois disso tudo, teve então a janta, teve foto protocolar, teve dança tradicional alemã, teve banda, teve de tudo nesse casamento. Apesar dele ter sido ali no salão da igreja, que é uma coisa muito comum aqui na nossa região, foi muito legal, estava muito bem decorado, o teto tinha esses panos brancos que facilitavam muito para rebater a luz, e no geral o casamento ficou dentro da expectativa dos noivos e eles gostaram realmente bastante do resultado que a gente apresentou para eles. Eu acabei me estendendo um pouquinho aqui falando sobre o casamento, mas a ideia é essa. Nos vídeos aqui do canal a gente vai relatar o diário de coisas que acontecem nos nossos trabalhos, sejam eles eventos sociais, sejam ensaios, ou seja qualquer outro tipo de trabalho autoral que a gente estiver fazendo. Deixa um comentário aí se tu gostaria de repente ter acesso a um curso completo, a mais vídeos e mais informações sobre como fotografar um casamento, sobre como fotografar um ensaio, sobre como lidar com o cliente, como editar foto, quais seriam as tuas dúvidas, né, em relação a esse mercado. E se tu gostaria de trabalhar com isso, o que tu gostaria de estar sabendo, o que tu gostaria de ver um fotógrafo fazendo para aprender ou para conhecer mais. Esse foi o 4º vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixa o like aqui embaixo que ajuda bastante a alcançar pessoas que nem tu a conhecerem mais um pouco do nosso trabalho.